Vamos falar sobre a depressão, uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas no mundo todo, independentemente de idade, gênero ou condição social. É muito mais do que se sentir triste ou para baixo por alguns dias. É uma condição que pode durar semanas, meses ou até anos. A depressão, quando profunda e persistente, interfere no dia a dia, nos relacionamentos e até na saúde do corpo, afetando a capacidade de realizar tarefas simples. Por isso, é fundamental quebrar o estigma associado à saúde mental e reconhecer a depressão como a doença séria que ela é, que precisa de atenção e tratamento adequados, assim como qualquer outra doença física. Infelizmente, muitas pessoas ainda sofrem caladas, sem buscar ajuda profissional por medo ou vergonha, o que agrava ainda mais a situação. Abrir o diálogo sobre a saúde mental é essencial para quebrar essas barreiras e oferecer apoio a quem precisa, criando um ambiente de compreensão e empatia. A depressão não é sinal de fraqueza, mas um pedido de ajuda que o corpo e a mente fazem, um grito silencioso por socorro. É importante lembrar que cada pessoa é única e vive a depressão de maneiras diferentes, com suas próprias experiências e desafios. Os sintomas variam em intensidade e duração, o que torna ainda mais importante procurar ajuda profissional para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento individualizado, adaptado às necessidades de cada um. Negligenciar a saúde mental pode ter consequências sérias, impactando a qualidade de vida e o bem-estar geral, levando a complicações ainda maiores. A depressão é uma doença com muitas faces, que se manifesta de diversas maneiras, afetando diferentes aspectos da vida. Compreender seus sintomas é o primeiro passo para buscar ajuda e começar a trilhar o caminho da recuperação, que pode ser longo, mas é possível. Nas próximas sessões, vamos explorar em detalhes os sintomas emocionais, físicos, cognitivos e comportamentais da depressão, para que possamos entender melhor essa condição complexa. A realidade da depressão no Brasil. Números que importam. A depressão é um problema de saúde pública no Brasil, afetando a vida de milhões de brasileiros de todas as idades e classes sociais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e ocupa o 5º lugar em casos de depressão, destacando a gravidade da situação. Esses números são um alerta para a necessidade urgente de se discutir e tratar a saúde mental no país, que muitas vezes é negligenciada. Estima-se que cerca de 12 milhões de brasileiros sofram de depressão, o que representa aproximadamente 5,8% da população. Uma porcentagem significativa que não pode ser ignorada. Infelizmente, muitos casos não são diagnosticados ou tratados como deveriam, perpetuando o sofrimento e as consequências negativas para a vida das pessoas e de suas famílias, incluindo problemas no trabalho e nos relacionamentos. A falta de investimento em saúde mental no Brasil é um fator crucial para a alta taxa da doença, refletindo a necessidade de mais recursos e atenção. A escassez de profissionais especializados, principalmente em regiões mais afastadas, dificulta o acesso a um tratamento adequado, deixando muitas pessoas sem o suporte necessário. Além disso, o preconceito e a desinformação ainda impedem muitas pessoas de buscarem ajuda profissional, por medo do estigma social associado à doença, o que agrava ainda mais a situação. É fundamental que o governo invista em políticas públicas eficazes para combater a depressão no Brasil, garantindo que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Aumentar o número de psicólogos e psiquiatras no Sistema Único de Saúde, SUS, é essencial para atender a demanda crescente. Promover campanhas de conscientização sobre a importância da saúde mental é crucial para educar a população e combater o preconceito. São medidas urgentes para lidar com esse problema de saúde pública que afeta tantas vidas. Prevenir e tratar a depressão são investimentos essenciais
para uma sociedade mais saudável e produtiva, onde todos possam viver com dignidade e bem-estar. O peso da tristeza. Sintomas emocionais da depressão. A tristeza profunda e persistente é um dos principais sintomas da depressão. É uma tristeza que se instala na alma, roubando a alegria de viver e deixando tudo cinza. A pessoa se sente vazia, sem esperança e sem perspectiva de futuro. As atividades que antes davam prazer perdem o sentido e a vida se torna um fardo pesado de carregar. A perda de interesse por atividades antes prazerosas é outro sintoma importante. Hobbies, paixões, tudo que antes trazia alegria e entusiasmo se torna indiferente. A pessoa perde a vontade de se conectar com o mundo exterior e se isola em sua própria dor, alimentando um ciclo vicioso de tristeza e apatia. Sentimentos de culpa, inutilidade e autodepreciação também são frequentes na depressão. A pessoa se culpa por tudo de ruim que acontece ao seu redor, sentindo-se um fracasso em todas as áreas da vida. A autoestima fica abalada e a pessoa passa a acreditar que não merece ser feliz. A montanha-russa emocional também é frequente na depressão. Mudanças repentinas de humor, irritabilidade, crises de choro e explosões de raiva podem acontecer sem motivo aparente. A pessoa se sente como um barco à deriva, sem controle sobre suas próprias emoções. É muito importante reconhecer esses sinais e procurar ajuda profissional para lidar com a intensidade dos sentimentos. O corpo. Fala. Manifestações físicas da depressão. A depressão não afeta só a mente, mas o corpo também. Muitas vezes, os sintomas físicos são os primeiros a aparecer, como um sinal de alerta da doença. É fundamental prestar atenção a esses sinais e não ignorar o que o corpo está tentando dizer. Cansaço constante e falta de energia são queixas frequentes de quem sofre com depressão. A pessoa se sente sempre exausta, mesmo depois de uma noite inteira de sono. As tarefas mais simples do dia a dia, como levantar da cama ou tomar banho, exigem um esforço enorme. Mudanças no apetite e no peso também são comuns. Algumas pessoas perdem o apetite e emagrecem muito rápido, enquanto outras buscam conforto na comida, o que pode levar ao ganho de peso. Dificuldades para dormir, como insônia ou sono excessivo, também são frequentes. A pessoa pode ter dificuldade para pegar no sono, acordar várias vezes durante a noite ou dormir por muitas horas seguidas, sem se sentir descansada. Dores de cabeça, dores musculares, problemas digestivos, tonturas e palpitações são outras queixas físicas que podem indicar depressão. É importante lembrar que esses sintomas podem ter várias causas. Por isso é fundamental procurar um médico para investigar a origem do problema e descartar outras doenças. A mente nebulosa. Impacto da depressão na cognição. A depressão também afeta o funcionamento do nosso cérebro, prejudicando nossa capacidade de pensar, se concentrar e tomar decisões. Isso pode levar a uma série de dificuldades no dia a dia. A pessoa se sente como se estivesse em um nevoeiro mental, com dificuldade para organizar os pensamentos e realizar tarefas que antes eram simples. Esse nevoeiro mental pode ser extremamente frustrante. Concentrar-se e manter o foco se tornam um desafio enorme. Atividades que antes eram automáticas agora exigem um esforço considerável. A pessoa se distrai com facilidade, tem dificuldade para se concentrar em uma única tarefa e se sente mentalmente exausta após pouco tempo de esforço mental. Isso pode levar a uma sensação constante de cansaço. Ler um livro, assistir a um filme ou até mesmo conversar se torna uma tarefa difícil. Essas atividades, que antes eram prazerosas, agora parecem quase impossíveis. A memória também sofre o impacto da depressão, afetando tanto a memória de curto quanto de longo prazo.
A pessoa pode começar a se esquecer das coisas com mais frequência, ter dificuldade para se lembrar de informações importantes e até mesmo para aprender coisas novas. Isso pode afetar tanto a vida pessoal quanto profissional. A memória de curto prazo é a mais afetada, o que pode atrapalhar muito o dia a dia, como lembrar de compromissos, realizar tarefas no trabalho ou seguir instruções. Isso pode gerar um ciclo de frustração e ansiedade. Tomar decisões se torna um problema. Até mesmo as escolhas mais simples podem parecer esmagadoras. A pessoa se sente insegura, indecisa e tem dificuldade para fazer escolhas simples, como o que vestir ou o que comer. Essa indecisão pode levar a atrasos e procrastinação. A procrastinação se torna um hábito, pois a pessoa adia decisões importantes por medo de errar ou por falta de energia mental para lidar com as consequências. Isso pode afetar negativamente a qualidade de vida. É essencial procurar ajuda profissional se você perceber que a depressão está afetando sua capacidade de pensar, se concentrar ou tomar decisões. O apoio de um especialista pode fazer uma grande diferença na recuperação.